Bom dia para todos nós. Tá. Em primeiro lugar, eu quero, em nome da família Dudu, agradecer a presença de cada um de vocês e reiterar uma informação básica de que hoje se trata do Festival dos Orixás Masculinos e Femininos nesta família maravilhosa. É óbvio que, quando você entra num lugar como este, você entra com certas expectativas. Até porque aqui é um ambiente único, diferente, e que nós não temos o hábito de estarmos num lugar como este todos os dias. Nós não temos, infelizmente, o privilégio de viver o que nós estamos vivendo hoje, todos os dias, nas nossas vidas, nesse formato. Embora, quando você venera os orixás, você aprende que a vida ela tem que ser celebrada. E nada mais do que uma celebração de vida no dia de hoje. Nós escolhemos a data de hoje para nós celebrarmos as nossas vidas para com cada um de vocês. A alegria de estarmos vivos, a alegria de termos a condição de ter aquilo que é mais interno, mais essencial do ser humano, a fé. A gente sabe que o Dudua é uma casa de axé, uma casa, alguns vão chamar de religião, outras vão chamar de espiritualidade, seja qual definição você vai dar a esta casa, eu digo que esta casa é a casa que é a morada do amor e de tudo de bom. Como ela é a casa de amor e de tudo de bom, é uma casa que cabe você estar. Esta festa de hoje é a festa do amor, é a festa de tudo de bom. Então, cabe você estar conosco no dia de hoje também. E cabe nós estarmos contigo também no dia de hoje. Infelizmente, quando se fala de espiritualidade, e principalmente da religião, nós temos muito mais embate no aspecto religioso do que uma convergência. Nós estamos sempre contestando. Um religioso, ele vai contestar a religião alheia. Até dentro do mesmo segmento, as pessoas contestam os ritos e rituais alheios aos seus conhecimentos. Quando você vai olhar, você percebe uma coisa tão triste que o que deveria nos unir nos leva à divergência. Não é assim que se faz. Quem é que nunca ouviu falar? A pessoa não sabe rezar, quem nunca ouviu falar? Esse santo está errado, quem nunca ouviu falar? Está de quê, quem nunca ouviu falar? É triste quando você transforma um ambiente sagrado num fórum onde você vai ter um colegiado de juízes que vão julgar o que está acontecendo. E eu gostaria de aproveitar este dia de chamar as nossas atenções para isso que acontece nas casas de axé, onde as pessoas se dão o direito de palpitar, julgar, sentenciar sobre a vida alheia. E que é mais paradoxal, pessoas extremamente ignorantes. Isso é um grande perigo para nós. Por que é um grande perigo para nós? Você conviver com uma pessoa que não tem saber, tudo bem. Conviver com uma pessoa que não tem saber e se fingir de sábio é trágico. Eu estou falando dentro da minha realidade espiritual, o que acontece. Porque todo mundo adora falar de preconceito religioso. Todo mundo adora falar isso. Mas o grande preconceito está dentro das religiões. O seu sacerdote não é tão bom como eu. Está dentro das religiões. A sua casa não é tão eficiente quanto a minha. Está dentro das religiões. O seu santo não é tão bom
quanto o meu axé é superior ao seu, está dentro de nós. Eu creio que cada um de nós aqui presente precisamos olhar de uma forma carinhosa para essa situação de que as perseguições que as pessoas falam a respeito das religiões de matrizes africanas não é só fora, não. O pior problema está dentro de nós. E com essa realidade das redes sociais que transformou todo mundo no apresentador. A rede social transformou todo mundo em especialista. Transformou todo mundo em um sábio. E todo mundo senta confortavelmente no outro lado do seu celular e fala, na sua maioria, uma enxurrada de asneiras, e como se fosse uma grande verdade. Então, nós que estamos aqui, sendo filho do Dudu ou não, nós estamos aqui porque nós temos uma convergência. Queremos estar juntos no dia de hoje, em nome de uma verdade chamada os orixás. E eu acho que a gente deveria usar isso como uma reflexão, cada um de nós, e tentar plantar essa semente na mente de cada uma das pessoas que a gente vai conhecer. Eu não posso me dar o direito de criticar o jeito que um orixá manifesta num sujeito. Eu não posso me permitir a criticar a ausência do saber do outro, até porque nós não podemos fazer da casa de orixá uma escola de vestibular que a gente vai aplicar provas para ver quem é que passa, quem não passa. As casas de orixá não servem para concorrência nem para competição. Elas servem para serem casas irmãs. E não é isso que nós vemos. Então, precisamos protestar internamente contra os preconceitos que existem dentro de nós. Eu vou chamar de preconceito para não ser uma pessoa mal educada, porque não é meu feitio. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ser uma pessoa mal educada. Eu teria outro vocabulário para usar. Certo? Mas para ser uma pessoa menos mal educada, eu vou chamar de preconceito. Tá? Então, nós não podemos continuar com essa ignorância de se darmos o direito de palpitar a respeito do outro, até de sair na internet querendo preestabelecer uma verdade. Se é tão verdadeiro que você acha, puxa vida, fica na sua casa com sua verdade. Não vai empurrar isso para os outros. É feio. Muita gente fala, porque na África é assim. Eu que estou aqui na frente de vocês, eu tenho a maior casa de axé dentro da África. Nem isso me dá o direito de falar como que é na África. Não se trata como que é na África. Se trata de quem que vai me ensinar o que eu preciso aprender. E acabou. Porque na África se faz assim, porque na África se faz assim. Você está falando de um país como a Nigéria, com mais de 240 milhões de pessoas. Eu estudo Ifá na minha vida há 38 anos, consecutivos, sem parar, que eu estudo Ifá. E cada lugar que eu vou, eu descubro várias coisas diferentes. Egbé, que hoje é moda no Brasil, tem várias regiões da Nigéria que se vestem Egbé de formas diferentes. A essência é a mesma. Um lugar vai vestir com azul, outro veste com vermelho, outro veste com roupa branca, e Egbé é igual. Então, eu gostaria de deixar esse recado, em primeiro lugar, de que um dia como este, nesta casa, com tanta gente maravilhosa, que deixarem seus prazeres ao lado, suas casas, seus confortos de estarmos aqui, da gente começar a ensinar para as pessoas que é feia a gente falar mal do que o outro está fazendo. É horrível.
Isso não é liderança. Isso não é espiritual. Isso não é de axé. Isso é contra axé. Aí fala, olha como se toca, olha como se canta, olha como se dança. Orixá não é para isso. Orixá não é para crítica. Orixá é a natureza. E a natureza é o orixá. O homem não foi feito para criticar a natureza. Ele foi feito para aceitar a natureza, para garantir a sua sobrevivência. Se você criticar a natureza, você não vai sobreviver. Nós precisamos se aliar a ela, não ser contra ela. Então, eu gostaria de deixar esse recado, porque eu sei que eu tenho centenas de sacerdotes aqui, centenas de iniciados, que vão me ajudar a gente a começar uma campanha dentro das nossas casas, que eu quero dizer, do nosso axé, a gente começar a respeitar os outros. É tão bom isso, não é? Bom, o recado está dado. Em relação ao dia de hoje, eu creio que as pessoas desejam que eu compartilhe com vocês o porquê nós estamos aqui também. O motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é simples. Os orixás. Os orixás. Algo muito maior do que eu, algo muito maior do que o que eu acho sobre a vida. Porque os meus olhos enxergam até eu consigo alcançar. E os meus pensamentos alcançam até onde consigo chegar. Mas quando eu falo dos orixás, os orixás me fazem ver o mundo sem sair de onde eu estou. Olha que coisa maravilhosa. Imagine você, doutora, a senhora sendo uma pessoa iniciada em orixá, sentada aqui, consegue enxergar outro lado do mundo estando nessa cadeira. Digam para mim, senhores e senhoras, quem pode ter esse privilégio? São os macumbeiros. Somente nós podemos se dar esse privilégio de, estando no único lugar, em qualquer lugar, você consegue enxergar outros lugares. Aí vocês devem estar pensando, que fórmula é essa? Que mágica é essa? Bom, a mágica é o seguinte. Nós, filhos dos orixás, devotos dos orixás, apaixonados pelos orixás, nós que escolhemos os orixás como um caminho da nossa fé, da nossa espiritualidade, nós aprendemos uma lição na vida muito simples. Nada será novo embaixo desse céu. Só é novo quando você não conhece. Se nada é novo, o que acontece na China é normal e natural. Se nada é novo, o que acontece no meu vizinho é normal, é natural. O que o orixá faz na minha vida me traz adaptabilidade. Uma pessoa adaptável consegue estar em todos os lugares, mesmo sem sair do lugar. Por quê? É difícil a gente compreender, às vezes, as mensagens dos orixás. Vamos começar por uma palavra que a maioria das pessoas conhecem, Ayê. Ayê, planeta Terra. O mesmo nome que define Ayê, define a vida. Ayê é planeta Terra. Ayê é vida. Ayê é a questão existencial. Ayê é a humanidade. Ayê é a vida. Essa é uma das orientações primordiais e primárias que nós aprendemos dentro dos orixás. E para enriquecer esse pensamento, nós vamos falar Ilê Ayê. Ilê Ayê significa este mundo, o planeta Terra, a humanidade, a existência humana. Quando você presta atenção nessa mensagem dos orixás, você entende que o universo é um só.
Não estou falando para vocês que não tenham os continentes, os países, as culturas, as línguas. Mas o mundo é um só. E esse mundo que é um só é o mesmo para mim e para quem está na China, para quem está na África, para quem está na América Latina. Não importa onde que você esteja, o mundo é um só. Se o mundo é um só, a humanidade é uma só. Se a humanidade é uma só, significa que existe uma convergência cultural que é objeto de ser do ser humano. Eu lembro que as pessoas adoram perguntar como é que é na África. Ou quando você vai para algum país, a pessoa te pergunta como que é tal, como que é as pessoas, como que são as coisas lá onde você foi. E eu adoro dizer que as pessoas comem, arrotam, têm sono, dormem, trabalham, comem. Acabou. Não é? É fato, é notório que o ser humano ele tem essa necessidade, sim, de querer achar as diferenças. E quem procura diferenças vai ter que procurar outro planeta para viver. Essa é a minha percepção. Porque, afinal das contas, somos todos iguais. Tem os variáveis que nos definem pela nossa genética, que é o nosso próprio ori, o nosso DNA. Sim, o nosso ori, o nosso DNA, mais nos define do que a nossa própria cultura. Repito, a quem estuda os orixás, eu repito, a quem é devoto dos orixás, o seu ori define mais a sua vida do que a sua cultura. Isso é entender sobre os orixás. É o que nos traz até aqui. O nosso ori é o nosso DNA. É a única coisa que você consegue cuidar na sua vida é você. Você não consegue cuidar da sua sociedade. Você pode ofertar algo para a sua sociedade. Você pode dar amparo para a sua sociedade. Você pode oferecer recursos para a sua sociedade. Mas as pessoas, elas são gestoras da própria vida delas. E o que traz visão da vida para cada um de nós é o nosso DNA íntimo, o nosso origem. Porque se eu pegar qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo, eu levar ele para um outro lugar, ele vai ser obrigado a se adaptar àquele novo lugar. Se você não pode se adaptar à realidade de onde você vai estar, você não pode estar naquele lugar. E nós, que cultuamos os orixás, temos esse privilégio de que a gente consegue estar em qualquer lugar, porque o orixá traz o axé da adaptabilidade. Nós vamos resmungar, nós vamos reclamar, mas nós vamos se adaptar. Nós não vamos deixar de estar ali, só porque é diferente ou porque a gente acha que a gente não gosta. Então, um dia como hoje, é o dia que nós também celebramos a adaptabilidade, a versatilidade do axé. O axé, ele é versátil. O axé, ele é adaptável. É para nós se adaptarmos. Quando você sai da sua casa e anda horas e horas para chegar até aqui, você se adaptou à sua preguiça. Você se adaptou à sua zona de conforto. Você se adaptou à possibilidade de você não almoçar hoje, na hora que você está acostumado a almoçar. Você se adaptou à possibilidade de pegar a fila para pegar comida para comer. E você se adaptou para a gente pisar no seu pé, a hora que a gente se incorpora, começa a dançar. E isso vai acontecer. Certo? E nós vamos sair todos felizes. Certo? Então,
a filosofia, a teologia dos orixás traz essas riquezas de a gente olhar para o mundo como um só. Quando eu olho o mundo como um só, eu vejo a humanidade como uma só. A gente tem essa teoria, essas perspectivas, porque isso vai me levar à condição de eu conseguir respeitar o meu próximo. Eu falo muito do respeito. Eu falo muito do respeito. E quando se fala de respeito, não é sim, senhor, sim, senhora, não. Isso não é respeito. Isso é simplesmente uma formalidade. Eu gosto o tempo inteiro de falar a respeito dos valores do respeito. E o respeito não é sim, senhor, sim, senhora, não. Isso é uma formalidade. O respeito é saber viver regras que ninguém precisa te ensinar. O respeito é cuidar das pessoas com a mínima dignidade. O respeito é não se incomodar com as diferenças. O respeito é ter a discrição de saber mais ou ter mais do que alguém e não esnobar. Isso é respeito. O respeito é um conjunto de atitudes humanas que são infinitas. É o que a gente busca dentro dos orixás. E a nossa lição número 1 é o quê? Ileaie, o planeta Terra. Quando eu considero o fenômeno de Ileaie, eu entendo o quê? Que esse mundo é minha casa, esse mundo é a casa dela, esse mundo é a casa de todos nós. Se é deste jeito, começo a me incomodar menos. Se eu me incomodo menos, eu vou ter muitas coisas boas. Eu vou ter parceria, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter solidariedade, eu vou ter amigos, eu vou ganhar e conquistar o respeito das pessoas. E, sobretudo, eu consigo colocar limites nas relações, porque o respeito é o que estabelece os limites nas relações. Não tem como a gente respeitar uma pessoa na vida se ela é incapaz de estabelecer limites através do respeito. E quando a gente busca os orixás, é isso que nós buscamos. Nós que cultuamos os orixás, a gente entende que Ileaie é formado por vários modelos, sistema na natureza. E isso inclui o ser humano. O mar, as florestas, os animais, o ar, os minérios. Também nós, seres humanos, fazemos parte desse sistema. Da mesma forma que existe essa campanha de preservar a floresta, tem que ter a campanha também de preservar o ser humano, a espécie humana. Porque a espécie humana, ela não está sendo preservada por simples motivo, falta de respeito. O ser humano não pode ser tratado como muita gente trata as pessoas. Eu não gosto de você, não me dá o direito de te maltratar, de te olhar de cara feia. Porque você não gosta da árvore que está na frente da sua rua, da sua casa, do seu prédio. Se você pegar motosserra e cortar, a prefeitura vai te multar. Ou não? Você vai receber multa. Vai responder criminalmente. E eu posso maltratar um ser humano e achar que está tudo bem. Então, como eu cultuo os orixás, e quando eu vou pegar uma planta para fazer um banho, eu peço um agô, eu peço uma licença, como que eu vou me dar o direito de maltratar uma pessoa que eu considero como parte da natureza? Eu posso falhar. Eu não vou contestar isso porque eu sou um ser humano, não é? O Ori pode estar dormindo. É difícil, mas pode acontecer. Se eu, como um ser humano, consigo respeitar uma planta mais do que o meu semelhante, eu preciso repensar a minha vida. Nós, sacerdotes,
nós, sacerdotes, temos que responder para nós essa pergunta. Você trata melhor as pessoas ou pior as pessoas do que as plantas que você usa para fazer banho para as pessoas? Qualquer sacerdote, ele vai pegar a planta, ele chega lá, quem conhece, né? Agô, o sonho. Saúde ao sonho. Saúde a folha. Faz um ritual complexo para pegar a folha, para preparar algo para alguém. E essa pessoa que vai ser beneficiada com esse preparado não é respeitada igual as plantas que ele está usando. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo de contradições. O mundo de meia informações. Porque a informação completa é respeitar a humanidade. É respeitar a natureza. E o ser humano, ele faz parte da natureza. Você não tem como separar ele. Então, não vem me falar que temos que salvar as florestas. Precisamos também salvar a espécie humana. Também. Sabem por quê? Porque se eu cortar uma planta, eu posso contar com a possibilidade dela regenerar. Às vezes, o que eu faço para um ser humano não consegue regenerar. A probabilidade de uma planta regenerar é muito mais fácil do que um ser humano ou um animal. O nosso movimento a nível espiritual é em busca disso, para tornarmos o mundo um lugar melhor. A gente fala bastante que a gente se inicia para sermos uma pessoa melhor, correto? Pois bem, nós cultuamos os orixás também para tornar o mundo um lugar melhor. E o que é isso? É em referência ao conceito de Leaie, a humanidade. A minha fé, os meus orixás, me preparam para lidar com a humanidade. Ou seja, para eu buscar o melhor dentro de mim, para que eu possa estar minimamente equilibrado com as pessoas e com qualquer situação. E isso quer dizer que, na verdade, essa busca nossa hoje é uma busca avançada. O axé dos orixás não é só tornar uma pessoa melhor, é tornar o mundo melhor. Para nós. Esse desafio que eu coloquei para vocês, do sacerdote, que vai pegar uma planta para preparar um banho, um assentamento, consagração de um assentamento, limpar uma casa, ele tem um respeito inimaginável pela planta que ele vai colher. E, muitas vezes, ele falha em respeito com a pessoa que ele vai tratar. É muito difícil. Você não pensar numa hora dessa. E você também que não é sacerdote, quando você vai rezar, você reza para que você seja uma pessoa favorecida. Ou não é? Qualquer pessoa que fizer um iurê, uma reza dentro de axé, vai pedir para que ela seja favorecida. E você esquece que, para você ser uma pessoa favorecida, você precisa das mãos das pessoas. Você precisa do dinheiro das pessoas. Você precisa das pessoas se derem o trabalho. Você precisa das pessoas dizerem para você, eu te amo. Não é assim? Nós esquecemos disso. Nós cultuamos os orixás para a gente não esquecer disso. Muita gente aqui no Dudua
adora uma magia chamada Isoye. Isoye é um preparado para ativar a memória. Para ativar a memória, para você ter uma memória bem ativada. E é curioso, as pessoas só querem ter uma boa memória em relação a questões de informações. Querem lembrar as informações. E a gente não pode confundir informações com postura. Eu falei para vocês, o que define a vida não é a cultura, é a origem da gente. Então, a gente pode não entender. Você quem define minha cultura, tem coisa na minha cultura que está certa, mas que não me serve onde eu estou. Eu digo, se eu aplicar uma disciplina africana, 90% do Dudu vai embora. Vão embora. Porque se eu chegar para uma pessoa e falar, você é muito mal educada, uma pessoa grossa, ela não volta mais. Eu posso falar isso lá na África, que não dá para falar. E aqui a gente tem que falar, é assim mesmo. Não é? É assim mesmo. Então, o que define você é o seu origem. Aí as pessoas, elas fazem um trabalho para ter uma boa memória, mas elas não lembram como tratar melhor as pessoas. Elas não lembram como fazer as coisas corretamente para ter resultado correto. Mas elas lembram, querem lembrar das informações que, na sua maioria, não contribuem nada para o progresso da vida delas. Desculpem, é verdade. O Isoye, que é para a memória, é uma magia medicinal que você usa quando você está numa fase de aprendizado. Você vai aprendendo, você vai estudando, você vai memorizando informações. Você vai lembrando das informações que você está estudando para não esquecer. Mas o Isoye, as pessoas, elas não aplicam no seu dia a dia de não esquecerem qual é o padrão de tratamento que a gente tem que aplicar incondicionalmente numa relação, numa sociedade. E quando nós cultuamos os orixás, nós não podemos esquecer disso. Existe um padrão, sim, de comportamento. Existe um padrão de abordagem que nós não podemos esquecer. Tem coisas que eu tenho vontade, mas eu não posso fazer porque não cabe na minha sociedade. Não cabe. Não é porque a lei me diz que não posso fazer, mas o meu bom senso me diz que isso é antissocial. Isso não encaixa. Não existe uma lei que me proíba de eu xingar meu vizinho. Mas eu nunca vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu não vou chamar graneiro para tirar minha casa de lá. Então, eu vou ter que ficar de bem com meu vizinho. Enquanto eu não tiver outra casa para ir. Eu tenho que ficar bem com meu vizinho. E ninguém tem que me ensinar isso. Enquanto eu tiver meu emprego, ninguém tem que me falar que eu tenho que respeitar meu chefe. Agora, o dia que eu arrumar outro emprego, eu posso até xingar ele, maltratar ele e ir embora. Mas eu, como devoto dos orixás, eu vou lembrar de uma realidade que eu posso encontrar ele lá na frente e precisar dele. Então, eu não vou fazer isso. Dizer que orixá trata essa questão de Leaie é justamente como que nós lidamos com o nosso próximo. Como é que nós vamos tirar da nossa sociedade a nossa paz? Como é que nós vamos tirar dessa nossa sociedade o amor? Como é que nós vamos tirar dessa sociedade o trabalho, a prosperidade, a riqueza, a vitória e o bem-estar? Sempre que você acorde na sua vida, lembre, o planeta Terra é um só. O mundo é um só para todos nós. E a humanidade, ela é uma só. Não importa as culturas, as diferenças culturais. As diferenças culturais não nos afastam.
Mesmo que as pessoas queiram nos pregar que as diferenças culturais afastam, eu não concordo com isso. Nós não somos seres sem razão. Nós não somos seres sem razão, somos seres com razão. Por quê? Porque na nossa própria sociedade tem atitudes que a gente não aceita. É livre beber álcool no Brasil. Não é ilegal para maiores de 18 anos. Nos países árabes é ilegal. Eu pergunto, todo mundo bebe álcool? Não. Então, não é a questão da nossa cultura. É a questão do nosso senso. E é isso que o orixá trata. Tratadoria do ser humano. Por isso que eu digo para as pessoas, o que vai definir sua vida não é a sua cultura, não é onde você nasceu. Sim, é onde você vive que define sua vida, o que você entende que define sua vida e como é que você enriquece o seu ori que vai definir a sua vida. É isso que nos leva a sermos iniciados nos orixás. Nós somos iniciados nos orixás para que a gente possa ter esse enriquecimento mental, intelectual, para que a gente possa definir as nossas vidas. Qualquer sujeito iniciado nos orixás já tem o poder de definir a própria vida. Não é a sociedade dele que vai definir a vida dele. A sociedade dele pode favorecer a vida dele, sim, sem sombra de dúvida. Se o Einstein tivesse nascido numa aldeia na África, ou numa aldeia Xingu, ele não teria sido Einstein. Isso é outra questão. Mas no nosso dia a dia, o nosso ori que vai definir isso. E as nossas iniciações nos trazem essas benesses de podermos ser seres capazes de ter esse axé de adaptabilidade. Isso faz com que você seja uma pessoa que serve para qualquer ambiente, serve para qualquer circunstância e pode estar. Quando a gente canta para os orixás, uma boa parte das cantigas dos orixás leva os conceitos dos orixás a um conceito muito mais universal do que pessoal. Imagine só, orixá é uma filosofia, uma teologia, uma civilização que você diz o seguinte, olha a riqueza que nós temos. Orixá, me abençoe. E abençoe aquelas pessoas que serão os provedores do meu bem-estar. Gente, algo é mais civilizado do que isso? Você pede ajuda aos deuses para você e você pede ajuda com a mesma paixão, a mesma intensidade para os seus provedores. Vocês devem ter ouvido falar Olore. Olore é o benfeitor. Olore, ore é benfeitor. Olore é aquele que é benfeitor. Olore-me, o meu benfeitor, o meu benevolente, aquele que provém para mim algo de bom. Eu sou obrigado a pedir proteção, sorte, saúde, axé, longevidade para aquele que é provedor na minha vida. Essa é a realidade do nosso axé. O nosso axé faz o patrão pedir para que o funcionário tenha saúde e alegria. Que o fornecedor esteja bem. Que o comprador tenha prosperidade para sempre pagar. Ou seja, a gente tem uma aliança chamada Aie, universo, a humanidade.
E um dia como hoje é um dia que nós celebramos a humanidade. Não só aqui no Dudua, não. Qualquer casa de axé que você entra e tiver alguma festividade, tenha certeza absoluta que estão ali celebrando a humanidade. Estão ali celebrando o médico que trata a doença, o advogado que defende, a polícia que protege, o consumidor que compra, o produtor que fabrica, o vendedor que vende, o Estado que é responsável por nós. Isso torna esse povo de Orixá um povo único. Torna a sabedoria dos orixás única, inigualável. Não existe nada igual no mundo. Que te diga, trate o ser humano tão bem, tanto quanto a devoção que você teve para pegar uma planta. Agradece quem fez a comida para você. Você vai sair do hotel, você agradece o Ori da camareira que arrumou sua cama, mesmo sem ver a pessoa. Você vai comer num restaurante, você diz obrigado para o garçom que te serve. Eu sei que muita gente vai falar, mas ele é pago para isso. O capitalismo, ele adora falar isso. Que ele acha que o dinheiro dele tem mais poder. Não. O dinheiro dele não tem mais poder. A pessoa pode cuspir na sua comida, você não sabe está pagando, não é? Pode fazer com uma absoluta sujeira, você não sabe. Então, não é o seu dinheiro que tem poder. Agora, o tratamento tem poder. Gratidão tem poder. Então, a nossa cultura é a cultura de nós celebrarmos a humanidade. E hoje é um dia deste que o Festival dos Orixás Femininos e Masculinos veio para celebrar a humanidade, celebrar cada um de nós que estamos aqui, celebrar aqueles que não estão aqui, celebrar a vida também daqueles que estão com algum sofrimento. Nós vamos pedir para que o mundo seja melhor. E ele será melhor, porque quando eu me conscientizo que o mundo tem que ser melhor, eu vou fazer a minha parte. Quando eu sento na frente dos meus orixás, no meu papel como Baba King, eu peço para todo mundo, que eu conheço, que eu não conheço. A gente está numa cidade chamada Mongaguá. Ninguém mais pede bênção para essa cidade do que eu. Tenho certeza absoluta. Aqui é minha casa. Aqui é meu mundo, o nosso mundo. Tem que estar bem. Nós vamos agradecer os fundadores desta cidade, os primórdios que fundaram essa cidade. Nós chegamos aqui, está tudo pronto. Nós vamos agradecer os primórdios que fundaram esse país chamado Brasil, os bandeirantes, que eles destravaram. É bonito andar na Avenida Paulista. É maravilhoso. Todo mundo tem orgulho de falar, eu vou passear no Parque Ibirapuera. Ninguém nem sabe como chegou lá no Parque Ibirapuera. Imagine 100, 200 anos atrás, como que era o Parque Ibirapuera. Graças a esses pioneiros, que a gente chama dos primórdios da existência do local, nós veneramos eles. Graças a esse povo, temos esse país chamado Brasil. Graças a esse povo, temos esse parque chamado Trianon, Avenida Paulista, o Banco do Brasil, Parque Ibirapuera, Brasília, Rio de Janeiro, tudo que nós temos aqui. Porque nós todos aqui
somos uma coisa só, beneficiários. Todos nós, no Brasil hoje, se beneficiamos de tudo aquilo que os primórdios fizeram. É por isso que, na nossa cultura, na nossa filosofia, a gente invoca os primórdios desse solo, dessa terra, o Nilei. Fizemos isso ontem, nós vamos fazer agora. E tudo que nós vamos fazer hoje é em agradecimento a eles também. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir prosperar. Uma vez eu disse para as pessoas, não adianta falar mal do Brasil. Se você falar mal do Brasil, você não vai prosperar. Se você falar mal do seu país, você não vai prosperar. Você pode falar mal do povo. Temos que separar as pessoas do país. As pessoas, elas passam pelos lugares. Elas não são os donos dos lugares. Ninguém é dono de nada nesta vida. Olha nós aqui. Eu pergunto, quanta gente que está sentado aqui viu alguma rua nova sendo asfaltada no centro de São Paulo? Alguém tem história de como foi feito o asfalto? Não, está tudo pronto. Quantos de nós sabe o que os fundadores de Brasília passaram, viveram? Quanta gente não foi picada de mosquito, de cobra? Quanta gente não morreu para construir aquela cidade? Aí todo mundo chega lá de helicóptero, de avião, bancando uma de bacana. É fácil se apossar do que está pronto. É muito fácil. E isso que nos faz cultuar os orixás, para dizer obrigado a Ori, a esses primórdios que deram chance, deram origem, a base para o que nós temos, o que nós somos no dia de hoje. E isso faz parte desse festival. O Festival de Orixá é dizer obrigado à vida, à nossa sociedade, aos primórdios da nossa sociedade. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos prosperar. Imagine quem me dera se eu tivesse a criatividade do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, JK. Quem não quer ter um axé como este para o seu micromundo? E hoje a gente aproveita para pedir isso, porque estamos no país chamado Brasil. Nós não vamos olhar para o que é ruim, porque a gente adora criticar o que é ruim. Nós vamos olhar para o que é bom, o que é bonito, porque nós vamos vencer o que é ruim através do que é bonito. E temos mais coisas boas do que coisas ruins. Depende do seu ponto de vista. Eu falo para meus filhos, eu falo para eles, tá? Eu falo para os meus filhos biológicos, eu incentivo eles em relação ao nosso país. Você não pode olhar para o Brasil e você desdenhar ele. Você pode desdenhar as pessoas, mas a nação não. E a nação é maior do que as pessoas. Esse país, esse solo, é maior do que todos nós. Porque daqui a 100 anos, não vai ter quase ninguém desses aí. Vai vir outra geração. E a terra vai estar lá. Isso que a gente chama de Aie. Essa é a cara, a identidade da nossa fé. Aproveitar a nossa geração. Aproveitar o nosso momento e aproveitar o mundo a qual nós pertencemos. Eu vou finalizar pedindo a vocês da gente entender que quando você vai num lugar como este, você vai na esperança de internalizar algo dentro de você. O espaço sagrado não existe só para a gente ir lá para rezar. Você pode rezar da sua casa, você pode rezar,
Mas a gente vem aqui porque é um ambiente que nos dá a possibilidade da gente pensar diferente. Nós precisamos pensar diferente. E o pensar de hoje é convidar todos nós para nós olharmos para esse conceito de Leaie, planeta Terra, humanidade, a vida, o ser humano. Porque, felizmente, os meus orixás só vão me atender através dessas mãos, desses olhos, desses seres, inclusive das pessoas que eu não gosto. Não é meu caso, mas mesmo seria. Eu brinco que, se eu passar mal, o meu vizinho é mais importante para mim do que meus filhos. Se eu passar mal, meu vizinho é mais importante do que meus filhos, porque ele que vai chamar a emergência, ele que está do meu lado. E muita gente não entende essa noção básica. Todo mundo aqui tem orgulho da sua família, está certo. Mas, na rua, qualquer um que sofra um acidente, é um desconhecido que vai chamar a emergência. Um desconhecido que vai chamar a emergência. É um desconhecido que vai te tratar no hospital. Que vai salvar a sua vida. Não o seu pai e a sua mãe, que você é a pessoa mais importante na vida dele e dela. Isso chama-se a humanidade. Quando a gente pensa deste jeito, a gente vai olhar e lidar com a vida diferente. E isso começa a te enriquecer. Da mesma forma que um desconhecido nos salva, o desconhecido também nos leva à prosperidade. Nos leva ao amor. Ninguém casa com irmão? Se casar com desconhecido. Ninguém casa com tio, com tia, com pai, com a mãe. E a maioria de nós não somos funcionários do pai e da mãe. Somos funcionários de desconhecidos. E tudo que todo mundo tem vem de desconhecidos. Isso que a gente chama de humanidade, de Leaie, o planeta Terra, a humanidade, que nós somos um só. Então, eu gostaria que a gente possa sempre levar isso em consideração em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu vi a minha mãe, adorava falar, o mundo não é de um só. E quando você vai estudando os orixás, você aprende, o mundo não é de um só. Mesmo que a gente queira fingir que é só da gente, o mundo não é de um só, não, é de todos nós. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Eu vou abrir o Biorugô e, depois que eu terminar, a gente vai fazer uma procissão até o mar para pedir para que essa riqueza imensurável do mar se transforme em múltiplas riquezas na vida de cada um de nós. Que eu achei da Iemonjá, como a gente louva a Iemonjá, a Toria Nitiosu Onche, Iemonjá igual e Fá, ela atua para melhorar o Ori. Tanto que a gente louva a Iemonjá, awo yomofori baleo, a gente reverencia a Iemonjá para ela abençoar, para que a gente tenha um destino maravilhoso. E, como o Ifá diz, é do baleo, é do não. Ifá gbarumbi da sosa, é do magbale, Ifá magbonó, Ifá gbarumbi da sosa o Ifá varreu a casa, varreu os caminhos e jogou tudo no alto mar. Que tudo de mal da vida de cada um de nós vai embora para as profundezas das águas. Axé, pessoal.